aquelas potências desbloqueadas naquela camada, mas que se mantiveram em potência. Então a gente está sempre com a potência de desenvolvimento cognitivo. Caso contrário, um estudo de lógica, um estudo de gramática, um estudo de qualquer coisa, a partir dos 30 se tornaria infértil, né? O que não é verdade. Né? Por exemplo, na camada 3, temos a potência do raciocínio lógico latente no sujeito, né? E a sua compreensão lógica em germe. Então, é muito atomizada a questão da percepção lógica, do raciocínio lógico. Mas ela está lá, né? Mas ao chegar nas camadas mais acima, com o estudo e as experiências e o próprio desenvolvimento biológico, então a gente percebe que, por mais que um adolescente ou um sujeito de 21 anos, 22 anos, ele tenha um raciocínio lógico bem desenvolvido, é claro que um sujeito com 40 anos ele vai ter um raciocínio lógico melhor, causal melhor. Por quê? Porque ele já vai saber, por experiências prévias, que se ele faz alguma coisa aqui, a reação de uma outra pessoa pode ser daquele jeito. Porque ele já teve uma gama vital um pouco maior, né? Então, assim, as capacidades, as potências das outras camadas, elas são desenvolvidas ao mesmo tempo em que as camadas evoluem. Né? Por mais que eu esteja na 8ª camada, minha capacidade lógica ainda vai evoluir. Né? Por exemplo, o Aristóteles. O Aristóteles, as categorias ele escreve, datam-se, né? O Yagar, por exemplo. Diz que é um tratado inicial, uma apostila escolar. Mas se você pega o Aristóteles tardio, o desenvolvimento lógico ali, ele está muito maior. Né? Então ele desenvolve aquilo. Por mais que ele já estivesse na 12ª camada, por exemplo. Né? Dessa forma, a partir da camada 4, as nossas ações influenciam definitivamente no desenvolvimento qualitativo dessas potências. E aí, a passagem da 4ª camada é absolutamente definitivo e de suma importância para o desenvolvimento e para a passagem das outras camadas. Então, um cara que teve uma passagem da 4ª para a 5ª muito bem feita, a passagem dele da 6ª para a 7ª, da 7ª para a 8ª, da 8ª para a 9ª e assim por diante, é muito maior, muito maior. E quase natural. E quase natural. Você atrapalha muito? Não, nada. Então, assim, só um adendo aqui, é interessante. Como o Gabriel colocou, né? A teoria das camadas da personalidade, ela não está plenamente desenvolvida. E o Olavo deixa claro isso nos cursos que ele dá, especialmente no COF, nas 3 aulas específicas sobre o tema. Ele fala que é um dever dos alunos continuar. Então, o Gabriel pode apresentar certas interpretações que divergem das interpretações que eu dou, por exemplo. Então, isso a gente pode colocar no debate, mas o que é importante até agora é que, assim, a 4ª camada, ela é a primeira camada que exige uma tomada de consciência. Sem consciência, não se atravessa a 4ª camada. É por isso que se diz que um sujeito mais velho precisa de ajuda psicológica, né? Precisa de um psicólogo ou um terapeuta para passar dessa camada. Por quê? Ele não se acredita que naturalmente, se ele não adquiriu até aquele momento consciência, que mais tempo, menos tempo, ele vai arrumar a consciência. Não. Se até 20, 30 anos o sujeito não arrumou, ele não vai arrumar. Porque não é uma questão biológica. Não é mais biológico. Não é quanto mais velho, mais consciência. Não, negativo. Entendeu? Por exemplo, um sujeito... Pode até piorar, na Pode verdade. até exato, por porque conta da questão... Porque a falsa crença de que, não, agora... E porque o sistema neurológico dele mesmo está decaído. Então, por exemplo, a Santa Teresinha. Eu gosto do exemplo da Santa Teresinha porque ela nasceu santa. Né? Um dos confessores dela, uma vez, depois da santificação dela, da fama de santificação dela, disse que ela nunca confessou um pecado grave. Aí você fala, cacete, isso é bizarro, né? Porque ela tem uma autoconsciência para ela querer confessar, já com 8 anos, que é algo que um sujeito de 60 anos, de 70, de 80, não tem. No Brasil, a cultura da confissão é muito baixa. É muito baixa. E Santa Teresinha, com 8 anos, já estava querendo confessar. Mesmo sem ter pecado. Grave, né? Então... diga. Não, o último ponto é que, assim, frisar essa importância de que se o sujeito tem um desenvolvimento da 4ª para a 5ª camada, as outras camadas vão ser mais facilmente, até a 8ª pelo menos, vencidas de certa forma, mas não que isso vai acontecer assim. Sim. Mais facilmente no sentido de que agora ele já tem uma consciência e ele pode, se quiser, atravessar as camadas. Ou seja, ele já vai receber as exigências de fora e ele vai conseguir processar aquele conteúdo psicológico de maneira muito mais fácil, com maior maturidade. Mas é que tá.
ele pode conscientemente decidir Exato. não enfrentar o problema. Assim, Exato. eu sei que eu estou enfrentando, exemplo, tá? Eu sei que eu estou enfrentando o problema da 7ª camada, mas dane-se. Eu não vou ligar para isso. E ele agora. pode escolher. Eu vou deixar isso a Bangu. Exato. E vou fazer outra coisa. E ele pode escolher agir deliberadamente Contra- em 4, 5 camadas abaixo. Contra-intuitivamente. Porque justamente é o fato do pecado Esse é o poder. e é o fato que o homem é o único animal capaz, é o único ser capaz de agir abaixo de si mesmo. O homem é o único ser capaz de agir como um animal. Isso ainda é poder. Isso ainda é poder. Ainda é liberdade. Ou seja, um animal, um cão, não pode agir como planta. Mas eu posso agir como um cão. E como planta. E como planta. E como É, minério. E como minério. Exato. Exato. Então, vamos continuar. O caráter definitivo que determina a passagem biográfica daquilo que chamamos de infância para uma adolescência, que, para critérios da própria teoria, creio que a melhor conceitualização seja para a vida responsável, então, aí eu quero jogar fora o conceito de adolescência. Tá? E eu quero dizer que é vida responsável. Porque o adolescente, ele recebe essas micro-exigências, né? Tipo, faça a tarefa, limpe a casa, arrume seu quarto, tire o lixo e por aí vai. Né? Isso nos entrega uma série de questões que evoluem em dificuldade em cada passagem de camada, mas que mantêm-se como questões centrais a serem tratadas, como o projeto de vida e a responsabilidade sobre as ações. Com isso, a partir da 4ª camada, o problema da autoconsciência e, portanto, da personalidade é um problema do projeto vital. Ou seja, o adolescente, ele não tem responsabilidade, ele não tem a exigência responsável, a capacidade responsável e a capacidade de maturidade de fazer um projeto de vida. Porque justamente as exigências responsáveis dele são muito baixas. Né? Isso eu quero dizer, um adolescente, por exemplo, ele não pode decidir, ele não tem capacidade, não pode decidir se ele quer morar com o pai ou se ele quer morar com a mãe, no processo de divórcio, por exemplo. Ele não tem que decidir se ele quer estudar na escola X ou na escola Y. Entende? Porque ele vai escolher a respeito do amigo, ele vai escolher a respeito do afeto. Ou seja, talvez o pai seja melhor num processo de divórcio para um filho homem morar com o pai. Mas ele vai escolher com a mãe. Porque a mãe é carinho, porque a mãe é afeto, porque a mãe é aceitação. E aí é que tá a maior parte do erro dos pais, né? De acreditar que dando mais liberdade mais cedo para a criança que ainda não tem condições de usufruir da liberdade, vai ser melhor para ela. Exato. É dar a liberdade que é... Você vai queimar a faixa e vai acontecer a sentença de Voltaire. Quem não vive o espírito do seu tempo aproveita apenas os males. Então você dá uma responsabilidade de um jovem de 21 anos para um adolescente de 12, 13, uma decisão brutal. Sim. Que, claro, mas nem sempre acontece. Sim, mas a exceção confirma a regra. Exato. Então assim, se um ou outro adolescente se salva apesar disso, nem por isso eu posso deixar que isso aconteça invariavelmente. Isso. Então é daí que a responsabilidade recai novamente sobre o pai e a mãe, que devem forçar um tipo de projeto numa criança até que, talvez para o Gabriel mais, e para mim até 15, 16 anos seria razoável, que você force um projeto na criança. E ela saiba disso. Ela tem que saber, tem que sentar, uma criança de 12, 13 anos já tem condições de sentar e se explicar, ó. Eu tenho esse projeto, porque você não tem condições ainda de deliberar sobre o melhor projeto para você. Então é razoável que você faça esse que eu tô te dando. Cumprido esse, você tá livre. E um exemplo disso com relação aos pais, que por mais que esses pais não estejam em camadas avançadas, é algo que tem que acontecer e quando acontece dá muito certo. Que é o quê? Famílias de vulnerabilidade social, por exemplo, exigirem que os filhos sejam médicos. O cara pode odiar ser médico, mas ele muda a própria vida. Se ele consegue se ele segue aquele projeto. Família, né? E pode mudar a vida da família. Entendeu? Então vamos lá. O homem é o único ser que possui, então, as seguintes características. Ele é o único capaz de se posicionar abaixo daquilo que ele é, e ele é o único ser futuriço. E aqui eu já apresento definitivamente para vocês o Rolier Marias. Tá? Com isso quero dizer, o homem é capaz, através das suas ações, colocar-se em uma posição social e ontológica abaixo de si mesmo. Com relação à personalidade, é o único sujeito capaz de estar em uma camada e agir de acordo com uma camada mais baixa, com a escolha de uma trajetória errada, de um vetor errado. Né? Ou seja, de posicionar o seu corpo de forma errada. Olha a importância de uma postura, por exemplo. Né? Tá, vem cá, deixa eu entender uma coisa. Mano.
O sujeito pode estar em uma camada mais elevada, agir deliberadamente em favor de outra camada mais baixa. Mas o que define, então, que esse sujeito está numa camada mais elevada? Não é a consistência dentro dessa camada? De certa forma, sim. Mas nós pecamos e nós nos arrependemos. E só há um arrependimento porque o sujeito sabe que aquilo é errado. Até nós falamos disso na última. O que define que o sujeito está numa camada X é que o centro da dor vital dele, do objetivo, onde dói, da cosmovisão dele naquele momento, o centro é o que define a camada. Então, se o camada 4, o centro é a aceitação, é a validação, é a busca pela saciedade, pelo prazer, entendeu? Certo. E o centro daquilo que ele busca é o que define a camada em que ele está. Você sabe que o Tá, sujeito então, está tendo atitude de quarta camada e não é de quarta camada se aquilo não afeta ele de tal modo que ele se desestabiliza. Então o sujeito está procurando o afeto de alguém e quando ele não obtém o afeto, ele... Beleza, falou, valeu. O que não acontece no quarta camada, o cara fica destruído. Sim. O cara, ele busca afeto, ele não tem o afeto que ele está buscando, acabou pra ele. Por isso que ele se acabou humilha. o jogo. E aí ele se humilha. Por isso, E ele se humilha. E Então, aí um superior não. Ele agiu deliberadamente com uma perspectiva de quarta camada, mas quando aquilo não foi atendido, ele... tá. Exato. Foda-se. Exato. E aí vamos supor, por exemplo, o homem por uma mulher. O homem às vezes é meio besta por causa de mulher. Né? O homem numa camada superior... Gado demais. Mas o homem numa camada superior, ele vai perceber que ele fez besteira, que ele foi gado, né? E aí ele vai falar, puta que pariu, por que eu fiz isso, cara? E aí ele não vai repetir o mesmo erro, ou ele vai... 4, não, ele vai sofrer por ele vai sofrer por aquilo. Mas ele vai entender, como se a vida cara... não tivesse sentido se ele não tivesse aquele sucesso. Não tem. Não tem sentido. Porque ele não foi aceito. O camada 4... que ele tava buscando. Então, agora, um sentido, um camada superior, ele vai ficar triste por aquele afeto. E ele vai perceber, putz, eu acho que eu exagerei um pouco, eu acho que eu me doei, eu acho que eu doei mais de mim mesmo por uma questão dela ser mulher e por uma questão de eu querer que ela seja minha esposa. Mas logo depois ele vai sentir um arrependimento. O fato do arrependimento é marcadamente isso, né? É ele sentir que aquela ação não corresponde com aquilo que ele conscientemente sabe que é errado. Por isso que a gente vai confessar. Mas efetivamente é explorando o que o sujeito tem como o arco mais importante para a vida dele. Centro vital. E o que não existe numa análise simples, assim, eu posso falar qual a camada do satiro. Não, preciso conviver com ele. Sim. E ainda que seja um grande amigo agora e tenha tido alguma intimidade, o cara ficou na minha casa, a gente conviveu 2 dias quase inteiros. Não, é pouco ainda, é pouco. E mais eu preciso ainda. ver o cara em várias outras situações. Eu preciso estressar o cara. Eu preciso levar ele às últimas consequências. Eu preciso saber das atitudes dele em geral pra poder falar, não, beleza. E entra a importância dos temperamentos, porque aí ele vai me questionar e vai me forçar da maneira que meus temperamentos indicam, né? Mas o fato é, por mais que ele conviva comigo 24 horas por dia, 7 dias na semana, por 5 anos, ele ainda não vai saber qual é a minha camada exata, porque é uma questão de autoconsciência. Então, vamos lá. Além disso, o homem é o único capaz de fazer um projeto para sua vida. Então, a partir da 4ª camada, né, ele já começa a conseguir pensar. Então, por exemplo, o pai fala assim, não, você vai ser médico, mas beleza, ele não tem ele não deve decidir se ele quer ser médico ou se ele quer fazer filosofia. Mas ele pode decidir, por exemplo, a universidade que ele quer estudar. Né, que é uma decisão que cabe nele. Né? Então, a característica... Lembrem-se do necrológio, o próprio necrológio. Na primeira aula do COF, quando o Olavo cria o COF, ele está imaginando já encontrar uma sociedade, encontrar alunos de 4ª camada. E por que ele estabelece o necrológio na primeira aula? Para matar. E falar, olha... É o projeto vital, é essa capacidade futuriça que vocês têm, que é a chave para vocês escaparem da 4ª camada. Ele tá deixando, ele sabe disso ali. O Olavo era organizado assim? Não, mais ou menos. Mas o COF... o COF era organizado. Não, o COF ele fez conscientemente para isso. Quanto tempo de exposição mais ou menos você vai? Uns 30 minutos. Tem 8 folhas.
Eu acho que já não deu, vai dar já pra deu gente 30 deixar minutos. ele- Até porque eu tô esperando Não. justamente pra propor. Não, quer que a gente deixe então rolar? E depois a gente vai guardando as Pode coisas? ser. Eu vou Não, ler você que manda, e no você final. prefere? Eu vou ler e vou anotando as questões Então e aí vamos lá. depois a gente volta no Com um texto. caderninho. Isso, Tá. beleza. Então vamos lá. A característica futurista, então, é a capacidade de projetar-se para uma vida possível. Ou seja, quando o Olavo fala que o desenvolvimento e a quarta camada ela é definida pelos desenvolvimentos da terceira camada, ele está dizendo que na terceira camada forma-se a imaginação. E com a imaginação forma-se a capacidade futurista. Por mais iniciante que seja. Né? Ou seja, na quarta camada, ele consegue fazer esse projeto vital, ele consegue executar essa capacidade futurista de forma muito inicial. Mas ele já consegue. Por quê? Porque ele já está nessa responsabilidade, ele já tem que fazer isso. Não inteiramente. Então, a todo momento, nós como futuristas, nós pensamos naquilo que vamos ser e que vamos fazer. Ou seja, pode parecer às vezes até meio